Louvado seja Deus, mais uma vez estamos aqui neste momento de reflexão da Palavra de Deus. Eu já tenho feito alguns estudos a respeito do novo nascimento, a experiência do novo nascimento no nosso dia a dia. E uma das coisas que nós precisamos fazer é seguir os ensinamentos do Senhor Jesus, procurar ver o que foi que o Senhor Jesus nos ensinou. Primeiramente, como eu já disse, que a base do nosso ensinamento, da nossa teologia, é Jesus Cristo. Ele é o fundamento, ele é a nossa principal base. Procuramos outras informações na Bíblia, mas em primeiro lugar nós começamos pelo ensinamento do Senhor Jesus. E para quem já tem esse compromisso com a palavra de Deus, quer obedecer a Deus, é preciso seguir os ensinamentos do Senhor Jesus, e nós vamos estudar um pouquinho aqui no capítulo 7 de Mateus, na nossa reflexão de hoje. Então, que Deus nos abençoe, nos direcione essa palavra, nos conduz através do seu Santo Espírito, para que nós possamos falar de fato da palavra de Deus. Muitas vezes a palavra parece ser um pouco pesada, mas é necessária para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento no conhecimento também, para o nosso compromisso com Deus. Então, capítulo 7, versículo de 1 a 5, diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio olho? Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Tem tradução que diz, no lugar de cisco aqui, é argueiro, mas essa palavra argueiro é a mesma coisa que cisco. Então nós percebemos aqui um dos ensinamentos do Senhor Jesus, e é uma das coisas que parece que as pessoas não levam muito a sério. Determina tantos dogmas, tantos, digamos assim, doutrina, né? Porque às vezes não é nem verdadeiramente doutrina, não tem base bíblica para ser doutrinas bíblicas, doutrina da própria denominação, da própria instituição, mas não da palavra de Deus. Então, às vezes isso inclusive prende as pessoas, domina as pessoas, escraviza as pessoas. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é algo muito importante. Isso faz parte da nossa vida mesmo, é um das virtudes, um dos critérios que tem que existir na nossa vida, a vida daquele que realmente segue a Deus. Não julgueis para que não sejais julgados. Então o ser humano tem a tendência de julgar os outros. Jesus, nem o próprio Jesus veio para julgar. Alguns versículos nós podemos ver, inclusive lá em João capítulo 3, versículo 16, já diz que Deus enviou seu Filho não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Não veio para julgar, não veio para condenar, veio para salvar. Ele não veio para nos acusar, ele veio para nos salvar. E quando alguém julga o outro, mesmo que o outro esteja errado, é porque às vezes nós estamos achando melhor que o outro, achamos que nós somos melhor do que o outro. E nós sabemos que não existe na face da terra ninguém melhor do que o outro diante de Deus. Porque mesmo que o meu irmão, o meu próximo, esteja cometendo um erro, para eu ter direito de corrigir ou de julgar ele, eu preciso estar sem erro. Eu não posso ter erro. Às vezes eu não estou cometendo o mesmo erro que ele está cometendo, mas cometo outro. E que às vezes diante de Deus é pior talvez do que o do outro que eu estou achando que está errado.
É igual aquilo que Jesus falou lá para aquelas pessoas que levaram aquela mulher que foi apanhada em adultério. Chegou diante de Jesus e falou assim, aqui essa mulher foi apanhada em adultério e a lei diz que nós temos que apedrejá-la. O que o senhor diz? Ali é uma outra história que envolve muitas outras questões que depois nós vamos estudar ali também. Mas o que o Senhor Jesus falou? Não, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Você está acusando ela de um adultério e vocês? Será que não adultera também? Será que não roubam? Será que não matam? Será que não mente? Será que não fala mal do seu próximo? Então é isso que Jesus está dizendo, não julgueis, porque se você julgar, você também será julgado igualmente. Então Deus não nos deu autorização, autoridade para julgar ninguém. Cada um vai dar conta de si a Deus. Eu devo pregar a palavra. Aquilo que Deus mandar eu pregar. Mas não julgar as pessoas, questões pessoais, de fulano, né, citar o erro, assim. Pode até fazer algum comentário para servir de alerta, mas não julgar, achar, e se julgar e achar que eu sou superior àquela pessoa. E eu não sou superior a ninguém. E ninguém é superior a mim, só Deus. Então ninguém é superior a ninguém nessa terra. Ninguém é melhor do que ninguém. Porque todos nós cometemos erros e se achamos que não cometemos, por mais zelosos que nós sejamos, mas estamos sujeitos a cometer. Tem quantas pessoas que viveram anos e mais anos assim, tentando viver uma vida digna de santidade e tal, mas lá um dia às vezes escorrega e cai. Nós vemos homens que se diz famosos, né? Que as pessoas os tinham como famosos, os têm como famosos, como dizer do povo, grandes pregadores, mas que em algum momento da vida falharam, porque o homem é falho. Então preste atenção, não julgue ninguém. Nós não temos autorização de Deus para julgar ninguém. Quem único que pode julgar-nos é Deus. Único que pode julgar. Então temos que ter muito cuidado. Porque com o mesmo critério que nós julgamos as pessoas, também seremos julgados. Na mesma medida que nós medimos, calculamos as pessoas, também seremos da mesma forma. Vamos pagar com a mesma moeda. No versículo 3, ele diz assim, olha, por que você está vendo cisco? Você acha que tem um cisco no olho do teu irmão? E não repara a sujeira, a trave que está no teu olho? Por que você está olhando o olho do outro? Então, existe um dizer que quando nós apontamos um dedo para o nosso próximo, você está errado. Está vendo que tem um dedo apontando para o lado do próximo, mas tem um apontando para cima, que é Deus, mas tem três apontando para mim. Então, quando eu estou vendo um erro na vida do meu irmão, eu estou cometendo 3 erros. Pelo menos 3. Então preste atenção, se você puder dar um conselho, se você puder ajudar aquela pessoa, porque às vezes as pessoas estão cometendo aquele erro, não porque ele quer cometer. Tem gente que comete porque quer mesmo, mas em muitos casos, muitas pessoas estão ali já sofrendo porque quer se libertar daquilo ali e não está conseguindo. Aí vai o outro e ainda julga ele, ainda joga mais um peso sobre ele. Então, se você vê alguém errando, ore por ele ao invés de falar mal dele. Se tiver como aconselhar, de dar uma palavra de ânimo, quem sabe ele está precisando de uma força, de uma ajuda para se libertar daquela situação. Então, dê uma palavra vinda de Deus. Ore, busca a Deus uma palavra de sabedoria para levar aquela pessoa. Porque diante de Deus todos nós temos o mesmo valor. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas. E por que eu quero fazer? Por que o ser humano quer ser melhor do que o outro? Não somos melhor do que ninguém. E aqui o Senhor Jesus continua dizendo, por que você está dizendo ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, enquanto você tem um monte de lixo no teu olho, uma trave no teu olho? Então preste atenção, quando você está enxergando um cisco no olho do outro, você tem um monte de lixo no teu olho também. E aí, como o Senhor Jesus falou aqui mesmo,
Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, quando tem uma trava no teu? Aí presta atenção, se a pessoa está enxergando pior do que eu, e diz que tem um cisco no meu olho, e quer tirar o cisco do meu olho, é bem provável que ele vai danificar o meu olho. Porque o olho dele tá mais sujo do que o meu, tem mais cisco no olho dele do que no meu, ou vice-versa. Então primeiro eu tenho que limpar os meus olhos. E esse olho, ou os olhos, não quer dizer simplesmente esse olho, é a mente, a nossa mentalidade, que nós pensamos a respeito das pessoas. Aí que gera essa visão errada sobre as pessoas. Então primeiro eu tenho que limpar o meu erro, eu tenho que corrigir a minha vida, para depois eu poder falar para a pessoa. E não é julgar, não, é ajudar a pessoa a se levantar. Porque muitas vezes nós vemos pessoas em situação difícil, nós somos bem feito. É pouco ainda, né? Desejamos ainda mais o mal para aquela pessoa, mas é um semelhante meu. Ele tem o mesmo valor para Deus do que eu tenho, o mesmo valor que eu tenho, ele tem também. A questão é que às vezes eu encontrei a palavra e consegui, pela misericórdia de Deus, me livrar, me libertar de muitas coisas que aquela outra pessoa não conseguiu, mas às vezes a vontade dele não é de estar naquela situação. Então não julgue, preste atenção, porque se você está julgando, eu digo com certeza, você está mais errado do que ele ou do que ela. Porque aqui o Senhor Jesus está falando, por que você está vendo um cisto no olho do outro e não enxerga a trave que está no teu? Como é que você vai querer tirar o cisto do olho do outro se você não está com o teu olho sujo, embaçado? Então, ele diz aqui, chama aqui de hipócrita. Isso é hipocrisia, achar que sou melhor do que o outro. Eu não sou melhor do que ninguém. O meu erro pode ser diferente do outro, mas eu cometo erros também. Então, não sou autoridade para julgar ninguém. Aqui o Senhor Jesus está dizendo, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então primeiro eu tenho que limpar a minha vida, para depois falar da vida do meu irmão. Para depois limpar, ajudar ele também. Porque se eu for falar para ele de algo que eu estou cometendo de errado, ele vai, você também está fazendo isto, né? Ou coisa pior. Então primeiro eu tenho que consertar a minha vida. Eu me lembro de uma ilustração, eu ouvi uma certa vez, não me lembro quem foi que contou, quem é o autor, né, dessa ilustração, mas segundo me falaram, tinha uma pessoa, uma mulher, que sempre olhava para o lado da casa da vizinha, assim, pela vidraça da janela, e via lá na varanda outra mulher lá, uma roupa estendida lá, e ela dizia, mas que a mulher ali não sabe nem lavar roupa, olha que roupa toda encardida, que é lençol todo encardido, diz que é branco, ela todo encardido, e sempre falava isso pro marido, olha que a mulher lá não sabe nem lavar roupa, olha que roupa encardida. E aí, mas o marido ficou observando. Em um certo dia, o que ele fez? Ele lavou a vidraça da casa dele, da janela da casa dele. E aí quando a mulher chegou, ela olhou para lá, a roupa toda clarinha. Olha, a vizinha aprendeu a lavar a roupa, lá, os lençóis tudo branquinho. Aí o marido falou, não, eu que lavei a vidraça da janela que estava toda embaçada. Então, quer dizer, às vezes a gente está enxergando o erro do outro e aquele erro está na gente, o erro não está no outro. É a maneira como eu olho as pessoas, me acho melhor do que ele, que faz com que eu veja o erro na vida dele, não veja o meu. Então, a roupa daquela mulher lá, os lençóis estavam branquinhos, mas a vizinha é que não estava limpando a janela. Estava toda embaçada, então ela via, através da janela, da visão que ela tinha, tudo embaçado, mas o que estava embaçando a vida do outro era a própria casa dela, era a própria vida dela que estava errada. Então, a própria vida da pessoa pode fazer ele enxergar o erro na vida do outro. O erro que ele está enxergando na vida do outro pode estar em você, pode estar em mim. Então, se eu enxergo um erro na vida da outra pessoa, pode ser que esse erro esteja na minha vida e não na vida dele. Então, como o Senhor Jesus está dizendo aqui, hipócrita, tira primeiro a sujeira que está na tua vida, para depois você ir falar da vida do outro. Aliás, nem é falar, é ajudar, porque dizer que tira primeiro a trave que está no teu olho, então verás claramente, não vai ter embaçamento como estava embaçada a janela daquela mulher. Então depois que tirou, limpou,
ela viu que o erro não estava na mulher. A mulher não tinha aquele erro que ela estava vendo na mulher. Mas por quê? A vida dela é que estava embaçada. Então, antes de querer tirar o erro do outro, devemos olhar para nós mesmos e tirar primeiramente a sujeira que está na nossa vida, o erro que está na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde, para que nós possamos ser mais fiel a Deus, ter esse cuidado de não julgar a ninguém para que não sejamos julgados. Porque aquela mulher da ilustração, ela foi julgada por ela mesma, né? Ou pela situação, porque ela estava julgando a outra. Na verdade, quem foi julgada foi ela. Ela que estava errada, que não estava limpando a janela e enxergando o erro dela na vida da outra. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos seguir os ensinamentos, os passos do Senhor Jesus, para que nós possamos crescer a cada dia na graça, no conhecimento, sermos edificados na palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus.